Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos lá para mais uma atividade? Certo, então hoje nós vamos falar em ciências, tá? Hoje nós vamos lá na materinha de ciências. Hoje eu vou passar uma informação para vocês antes de começar. Hoje é o dia de combate à obesidade mórbida infantil. Então, diante de todas as coisas que nós já trabalhamos desde o início do ano, na pirâmide alimentar, de todas as coisas que nós já fizemos até hoje, tudo tem relação com a boa alimentação e com exercícios físicos. Então, um dia como hoje, é importante reforçar para vocês o quanto se alimentar bem e se movimentar salva vidas, tá? Porque a obesidade mórbida, ela é triste de ser reversível, tá? Porque aí a pessoa tá acostumada a comer aquele mundaréu de besteiras e de repente tem que partir para uma dieta restrita imediatamente, porque a obesidade mórbida pode levar à morte, gente. Então, num dia como hoje, é importantíssimo a prof reforçar para vocês. Se alimentem bem, tá bom? Certo? Então, vamos lá na página 11. Lá no sistema cardiovascular, fiquei bem feliz com os trabalhos que vocês me encaminharam. Ficou maravilhoso os corações. Gostei de ver, gostei do empenho de vocês em fazer a pesquisa. Infelizmente, houve colegas que ainda não me encaminharam e assim como eu já falei nos outros vídeos, vou falar hoje pela última vez, quem me encaminhar hoje e a partir de hoje já vale menos nota, porque não é justo com os colegas que já na sexta-feira já tinha gente me encaminhando, tá? Então vamos lá. Na página 12, nós vamos começar a falar sobre sistema urinário. Então, vocês vão ler aqueles textinhos que tem ali para compreender um pouco melhor. Vão ver que tem uma imagem onde consegue se enxergar o interior das pessoas e vocês vão ver que está destacado os rins, uréter, bexiga urinária e a uretra, tá? São os órgãos que fazem parte do sistema urinário, tá bom? Então, vocês vão perceber ali informaçõezinhas sobre os rins, que os rins têm o formato de um grãozinho de feijão, mas não são do tamanho dele, né? São maiores. Vocês vão ver que a urina sai dos rins por meio de canais, que são os uréteres e os uréteres. E eles vão até a bexiga urinária. Vocês vão ver que a bexiga é um órgão musculoso que ela é elástico, então por isso que quando ela começa a esticar, que quer dizer que ela tá começando a ficar cheia, ela começa a esticar. Então ali já dá aquela vontadezinha de fazer um xixizinho, né? Então é porque ela já está começando a chegar a aumentar o seu limite, né? Então tem vezes que nós conseguimos expandir a nossa bexiga, mas isso não é bom, tá? Por que não é bom? Vocês vão ver que ali embaixo já começa a falar de saúde do sistema urinário, tá? Ali na página 13. E aí, quando a gente força a nossa bexiga, obriga ela a ficar muito tempo cheia, podem causar as doenças urinárias, doenças do sistema urinário. E ao fazer isso daqui, nós deixamos micro-organismos excesso de tempo dentro do nosso organismo, tá? E aí pode causar uma infecção urinária, por exemplo, tá? Uma das coisas que ocasionam uma infecção urinária é segurar o xixi na nossa bexiga por muito tempo, tá? Tem gente que fala que andar descalço no frio também dá infecção urinária, né? Então vocês vão ver que tem um texto que fala aqui, mas a boa higiene, sempre que usar o banheiro, ao tomar um banho, fazer uma boa higiene é importantíssimo. Se alimentar bem também, tudo isso evita a infecção urinária. E ali também tem o cálculo renal. O cálculo renal, nós temos o hábito de chamar ele de pedra nos rins. A pedra no rim é causada pelo excesso de sal no organismo, tá bom? Normalmente, pelo excesso de sal no organismo. Então, uma das coisas que nós fazemos para evitar isso é comer alimentos moderadamente que tenham excesso de sal, alimentos industrializados, principalmente salsicha, hambúrguer, salgadinho, essas coisas têm muito sal. Então, esses alimentos, por isso que eles são importantes que sejam ingeridos com cautela, bem raramente, não com tanta frequência, porque isso pode trazer várias coisas ruins para o nosso organismo, tanto para o nosso organismo no contexto geral, como para o sistema urinário, porque vocês podem ver que esse excesso de sal pode atacar, inclusive, os nossos rins. Então, reduzir esses alimentos com excesso de sal,
Ingerir muita água, gente. Ingerir água, ingerir água. Água não é café, água não é refrigerante, água não é suco de pacotinho. Água é água, no máximo um suco natural ou um chazinho sem açúcar ou com o mínimo de açúcar, tá? Água é água, beleza? E se movimentar, exercício físico, exercício físico, exercício físico é sempre importante demais, tá bom? Então, vocês vão ver ali que também tem um textinho na página 14 que fala sobre a hemodiálise. Vocês vão ver que ali tá dizendo quando os rins param de funcionar ou deixam de funcionar bem, é feito a hemodiálise. Então, pesquisem para saber por que o rim para de funcionar ou para de funcionar bem, tá bom? Para vocês conseguirem compreender um pouco melhor o que é a hemodiálise, tá? Então, a hemodiálise é um processo onde é colocado o paciente está em uma máquina, né, ali, como tem na imagenzinha, e é feita uma filtragem desse sangue, tá? Onde o sangue ruim sai, é retirado os resíduos dele e ele volta pro organismo da pessoa limpo, para conseguir fazer o funcionamento melhor dos rins. E esse processo tem salvado muitas vidas, tá? Então, nós vamos perceber que o gás oxigênio e os nutrientes dos alimentos são importantes demais quando o organismo recebe essas substâncias, tá? As células do nosso organismo. Então, de ciências, era isso por hoje. Beleza? Ali na página 16 também tem uma atividadezinha que é para concluir o sistema urinário, tá? Então vocês vão fazer a atividadezinha da página 16 e vão ver ali na página 17 o que nós aprendemos até agora com nessa última unidade de ciências, beleza? Certo? E agora nós vamos partir para outra matéria. Vamos lá para português. Bom, agora lá em português, nós vamos falar de texto puxa-texto gráfico. Oi, prof, gráfico em português? Sim, gráfico em português, tá? Aqui no nosso gráfico, na nossa atividade de português, nós vamos perceber que o gráfico pode estar presente tanto lá na matemática, tanto lá na educação financeira, quanto aqui no português. Por quê? Em todos os contextos ele está trazendo informação, tá? Aqui em português nós podemos representar informações de textos em gráficos também. Porque nós podemos pegar o que está lá e colocar aqui dentro do gráfico, que vai ser assim como lá na matemática, tá? A leitura do gráfico, ela não muda. O que eu vi lá na apostila de vocês passada, onde nós trabalhamos gráficos, que eu quero reforçar agora gente, a primeira informação é sempre a informação da horizontal, tá? E depois a informação da vertical, tá bom? Então, nós vamos ler assim: em 2018 eram 76,25 pessoas, a idade das pessoas era 76,25 anos. Então, não 76,25 anos era em 2018. Nós vamos ler primeiro a informação da horizontal e depois a informação da vertical, tá bom? Senão vocês não vão conseguir entender, porque existe um padrão de leitura de gráficos, um padrão de construção de gráficos, e vocês precisam entender isso na hora de ler e construir um gráfico, tá? Eu acho que ficou meio vago isso para vocês, porque eu percebi que a maioria de vocês se confundiu, tá bom? Então vamos lá. Em seguida, vocês vão ver que ali fala de projeção. O que é uma projeção, gente? Uma projeção é quando nós temos um projeto, tá? Nós temos um plano, ou seja, hoje nós temos uma idade média de pessoas em 2020 e para 2060 nós temos uma projeção. Como é feita essa projeção? Com base em como as coisas vêm acontecendo, espera-se que se elas continuarem acontecendo da mesma maneira, sim, da mesma maneira, lá em 2060 nós vamos ter tal idade, tá? Então é feita uma projeção com base no que vem acontecendo e no que está acontecendo. Espera-se que continue acontecendo dessa forma. Porque a qualquer momento, por que não é uma certeza que lá na frente vai ser exatamente assim? Porque como é uma projeção, a qualquer momento ela pode ser quebrada, pode acontecer alguma coisa que impeça que aquilo tenha acontecido da forma como se projetou, tá bom? Então é uma projeção, é algo... O que é? É algo que é uma estimativa, é algo que pode ser que aconteça daquela forma.
Beleza? E aí, aqui tá pedindo para vocês reescreverem em forma de texto as principais informações presentes no gráfico. Gente, não é para copiar o gráfico. Em 2018, a idade era 76, tanto. Em 2020, a idade é... Não, é para escrever um texto, tá? Começo, meio e fim, tá? Com informações importantes, as informações mais importantes, tá? As principais informações. Não precisa colocar que em 2018 era esse, 2020 era esse, 2030 se espera esse, 2060 se espera esse. Vocês vão colocar o importante, tá bom? E aí, ali vai falar de reportagem. Nós vimos um textinho de reportagem antes, nós falamos, eu ainda expliquei sobre o entrevistador, o entrevistado. Então aqui eu vou falar de novo sobre isso. Vai pedir para vocês anotarem cuidados pessoais, os cuidados essenciais com os idosos aqui. E na pergunta número 2, vocês vão entrevistar, se possível, profissionais de saúde ou cuidadores de idosos, tá? E aí vocês vão anotar ali. Anotem trechos com informações importantes que poderão constar na reportagem. Lembra aquilo que a professora falou para vocês antes. Quando nós entrevistamos alguém, quando o entrevistador entrevista alguém, ele pode transcrever exatamente aquilo que ele ouviu, aquilo que o entrevistado disse, respondeu da sua pergunta, ou ele pode transcrever aquilo de forma reduzida, mas sem alterar o que ele quis dizer. Nós não podemos, a pessoa disse sim, eu gostei, e a pessoa disse... E eu transcrever, não, ele não gostou. Nós não podemos mentir, nós podemos transcrever de maneira reduzida aquilo que foi dito, tá? E aí vocês vão fazer uma pequena reportagem, beleza? E vão escrever aqui, como pede na página 22, tá? E aí na página 23, vocês vão ler um pequeno texto que fala sobre o Agora Eu Sei. Então, Agora Eu Sei é uma página onde fala sobre o que vocês já aprenderam até agora aqui em português, nessa unidade nova, certo? E por último, matemática! Vamos lá agora em matemática, simplificação de frações, certo? O que é a simplificação de frações? É basicamente aquilo que nós vimos anteriormente ali na equivalência, tá? Nós vamos reduzir as frações com frações equivalentes. Então, vocês já viram que fração equivalente eu posso multiplicar ou eu posso dividir exatamente pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, tá? Então, aqui na simplificação de frações, nós vamos sempre dividir, tá? Sempre dividir quando nós vamos simplificar, porque nós vamos reduzir o tamanho da fração. Por que reduzir? Aqui eu tenho um todo. Se eu dividir esse todo em 30 partes e pintar 15 partes dela, eu pintei metade. Então, é a mesma coisa do que eu fizesse 8 partes, mesma coisa não, se eu fizesse 2 partes e pintasse uma só, eu teria só meio, tá? Pintadinho. É a mesma fração. Se eu dividisse essa fração aqui em 16 partes, 16 partes e pintasse 12, seria exatamente a mesma coisa do que eu dividir por 2 e dividir agora por 8 e pintar 6, tá? É a mesma coisa, vai representar exatamente a mesma quantidade. E será que eu consigo diminuir ainda mais essa fração? A simplificação de frações é reduzir as frações até que ela não tenha mais nenhuma fração disponível, até que ela seja uma fração irredutível, até que não exista outra maneira de diminuí-la. Ali, quando eu disse dividir por 30, então eu posso pegar isso aqui, dividir por 30 partes iguais, pintar 15 partes iguais. Eu posso reduzir essa fração de 15 30avos? Posso, vou dividir por 5. Quando eu divido 15 30avos por 5, eu fico com 3 sextos. Então, 6 partes, pinto 3 partes iguais. Sempre partes iguais. Nunca uma maior que a outra. Sempre partes iguais. E eu vou pintar 3 sextos, eu tenho ainda uma fração equivalente a 15 30avos. Posso diminuir essa fração ainda mais? Posso dividir ela por 3. Vou ficar com 1 meio, tá bom? Sempre, gente,
Preste atenção nessa informação que eu já falei antes e vou falar de novo e vou continuar repetindo. Sempre dividimos numerador e denominador pelo mesmo número. Se eu vou dividir o numerador por 5, o denominador é por 5. Se eu vou dividir por 3, os 2 por 3. Se eu vou dividir por 7, os 2 por 7. Tanto o numerador quanto o denominador. Sempre divido ou multiplico pelo mesmo número. Quando eu estou falando de simplificação de frações, sempre é divisão, tá? E sempre quando nós falamos de simplificar a fração, nós estamos falando do todo, de um inteiro igual. Não é assim, ó, eu tô dividindo 15 30avos para chegar em meio, então é esse mesmo inteiro, não é esse inteiro e outro inteiro aleatório, tá? Estamos falando sempre do mesmo inteiro. Beleza, certo? Porque sempre tem que ser em partes iguais. Nunca uma parte pode ser diferente, tá certo? Ótimo. Então, vocês vão fazer as atividades ali de simplificação de frações, tá bom? Sempre dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, tá bom? Então, fiquem à vontade, não compreendeu alguma coisa das matérias de hoje, me manda mensagem. Posso demorar para responder um pouquinho, mas sempre vou responder vocês, tá bom? Um beijão. Amanhã eu não mando atividade, mas na sexta eu vou mandar uma bem legal para vocês fazerem, tá bom? Fiquem bem e, ficando dúvidas, manda uma mensagem para a Prof. Celi, tá? Ai, gente, não esqueçam de me mandar foto das atividades, certo? Tchau, tchau. Até sexta-feira, galera!